Abraão tinha 100 anos quando teve Isaque. Esperou 25 anos pela promessa de Deus. E então, Deus pediu que ele matasse o próprio filho. Nos próximos minutos, você vai entrar na história mais brutal e misteriosa da Bíblia. O sacrifício que Deus impediu, mas que revelou tudo sobre fé, obediência e o que viria séculos depois no Calvário. Se você quer entender o que é fé quando tudo grita não, inscreva-se agora e ative o sininho. Essa história vai mudar como você vê obediência, sacrifício e o amor de Deus. Vamos começar do começo. Antes de entendermos o sacrifício, precisamos entender a promessa. Abraão não era Abraão, era Abrão, que significa pai exaltado. Mas havia um problema: ele não tinha filhos. Aos 75 anos, Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Uma nação de um homem sem filhos, com uma esposa estéril. Abraão obedeceu, saiu de Ur dos Caldeus, atual Iraque, e foi para Canaã. Passou 10 anos esperando. Nada aconteceu. Sara, sua esposa, ficou impaciente e sugeriu: tome minha serva Agar, tenha um filho com ela. Abraão concordou e nasceu Ismael. Mas Deus disse: não é esse. O filho da promessa virá de Sara. Mais 13 anos se passaram. Abraão agora tinha 99 anos. Sara, 89. E Deus apareceu novamente. Dentro de um ano, Sara terá um filho. Sara, ouvindo isso, riu. Riu porque era impossível. Seu corpo já não menstruava. Era biologicamente inviável. Mas Deus perguntou: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Um ano depois, exatamente como Deus prometeu, Isaque nasceu. Isaque significa ele ri ou riso, porque Sara disse: Deus me deu motivo para rir. Todos que ouvirem isso vão rir comigo. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Isaque não era apenas um filho, era um milagre vivo, a prova de que Deus cumpre o impossível. Tudo que Abraão esperou por 25 anos estava naquele menino. Você já esperou anos por algo? Um casamento, um filho, uma cura, um emprego, e quando finalmente chegou, você pensou: isso nunca mais vai embora? Abraão pensou isso, mas estava prestes a ser testado de uma forma que ninguém imaginaria. Porque anos depois, quando Isaque já era adolescente, Deus falaria novamente. E desta vez, as palavras congelariam o coração de Abraão. Isaque tinha provavelmente entre 15 e 25 anos quando isso aconteceu. Ele não era mais uma criança. Era um jovem que entendia o que estava acontecendo. E numa noite qualquer, Deus chamou Abraão. Abraão! E ele respondeu como sempre respondia: eis-me aqui. Mas o que Deus disse a seguir destruiria qualquer pai. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Teu filho, não um animal. Teu único filho, o filho da promessa. Isaque, a quem amas. Deus sabe o que dói. Oferece-o em holocausto. Mate-o, queime-o. Aqui está o choque. Deus proíbe sacrifícios humanos em toda a Bíblia, mas pediu a Abraão que fizesse exatamente isso. Porque a Bíblia diz: Deus pôs Abraão à prova. Não porque Deus duvidava de Abraão, mas porque Abraão precisava descobrir até onde ia sua fé. Deus estava perguntando: Abraão, você me ama mais do que ama a promessa que eu te dei? Porque é possível amar o presente mais do que aquele que deu. A Bíblia não registra o que Abraão sentiu naquela noite. Não diz se ele chorou, se gritou, se questionou. Apenas diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. De madrugada. Ele não adiou, não procrastinou, não tentou negociar. Apenas obedeceu. Mas há algo que poucos percebem.
Abraão preparou a lenha. Ele mesmo cortou a madeira que seria usada para queimar seu filho. Imagine suas mãos tremendo, cada golpe no machado, uma lágrima contida. Ele estava preparando o funeral de sua esperança. Se essa história está mexendo com algo profundo em você, deixe um like agora e comenta. Eu confio mesmo sem entender. Porque agora vamos entrar nos 3 dias mais longos da vida de Abraão. No 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias. A distância de onde Abraão estava até o Monte Moriá era de cerca de 80 quilômetros. 3 dias caminhando no deserto, com o filho ao lado, sabendo o que viria. A Bíblia não registra nenhuma conversa durante esses 3 dias, apenas silêncio. Isaque caminhava ao lado do pai, mas sentia que algo estava errado. O pai não sorria, não falava, apenas andava, com os olhos fixos no horizonte. Você já teve que fazer algo que sabia que ia doer e teve que sorrir, agir normal, enquanto por dentro estava se despedaçando? Abraão viveu isso por 3 dias. Estudiosos acreditam que Deus não escolheu esse tempo por acaso. 3 dias era tempo suficiente para Abraão morrer por dentro. Tempo para questionar, para desistir, para voltar atrás. Mas também 3 dias apontava para algo profético. Jesus ficaria 3 dias na morte antes de ressuscitar. E Abraão, de certa forma, estava enterrando Isaque por 3 dias, antes de recebê-lo de volta. No 3º dia, Abraão viu o Monte Moriá ao longe. Monte Moriá, o mesmo local onde séculos depois seria construído o Templo de Salomão. E mais importante, muitos estudiosos acreditam que foi o mesmo monte onde Jesus foi crucificado, o Gólgota. Abraão disse aos servos: "Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós." Voltaremos, plural. Os dois. Mentira, fé, esperança desesperada. A Bíblia de Hebreus diz: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão não entendia como, mas confiava que Deus resolveria. E então, pai e filho subiram sozinhos. E o que aconteceu no alto daquele monte mudaria a história da fé para sempre. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Isaque carregava a lenha, assim como Jesus carregaria a cruz séculos depois. Abraão carregava o fogo e a faca. O fogo que queimaria, a faca que mataria. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: "Meu pai." Respondeu Abraão: "Eis-me aqui, meu filho." Perguntou-lhe Isaque: "Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Imagine o coração de Abraão nesse momento. A pergunta inocente, a confiança total do filho. "Pai, onde está o cordeiro?" "Você é o cordeiro, meu filho." Mas Abraão não disse isso. Ele disse: "Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto." Essa frase se tornaria uma das mais importantes da Bíblia. Deus proverá, em hebraico Jeová Jireh. Séculos depois, João Batista apontaria para Jesus e diria: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Abraão estava profetizando. Sem saber, estava falando do sacrifício definitivo que viria. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Isaque era jovem, forte. Abraão era um homem de 125 anos. Se Isaque resistisse, Abraão não conseguiria, mas Isaque se deixou amarrar. Isso só pode significar uma coisa: Isaque sabia e consentiu. Calvino comenta que provavelmente Abraão, em algum momento da subida, contou a Isaque o que Deus havia ordenado. E Isaque aceitou. Assim como Jesus, séculos depois, diria: "Ninguém tira minha vida de mim.
Eu a dou voluntariamente. Se você está sentindo o peso dessa história, compartilhe agora com alguém que precisa entender o que é fé radical. E comenta: Deus proverá. Porque agora vem o momento mais tenso de toda a Bíblia. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Abraão ergueu a faca, olhou nos olhos de Isaque pela última vez e estava prestes a descer o golpe. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui, 2 vezes. Abraão, Abraão! Era urgente, era desesperado. Era Deus impedindo o que ele mesmo havia ordenado. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora sei, não porque Deus duvidava, mas porque Abraão precisava provar para si mesmo até onde ia sua fé. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou-o e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Um carneiro apareceu do nada, preso pelos chifres, esperando. Deus não apenas impediu o sacrifício, ele proveu o substituto. Esse carneiro apontava para Jesus, o cordeiro que morreria no lugar da humanidade. Mas há uma diferença crucial. Com Isaque, Deus impediu o sacrifício. Com Jesus, Deus permitiu, porque desta vez era seu próprio filho e não havia substituto. João 3,16 ecoa Gênesis 22. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Abraão ofereceu seu filho amado e Deus o poupou. Deus ofereceu seu filho amado e não o poupou. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Onde Abraão quase sacrificou Isaque, Deus realmente sacrificaria seu filho. A profecia se cumpriu. No Monte Moriá, que muitos identificam como o Gólgota, Deus proveu o cordeiro definitivo. Quantas vezes você pediu a Deus para prover? Trabalho, dinheiro, cura. Mas Abraão descobriu algo maior. Deus não apenas provê coisas, ele provê a si mesmo. E isso muda tudo. Por que Deus testou Abraão dessa forma? A resposta não é óbvia, e é mais profunda do que testar obediência. Isaque representava tudo para Abraão. Era o filho da velhice, a promessa cumprida, a esperança de uma nação. E sem perceber, Isaque poderia ter se tornado o ídolo de Abraão. Deus estava perguntando: Abraão, você me ama mais do que ama a promessa que eu te dei? Porque é possível adorar o presente e esquecer o doador. Às vezes, Deus pede aquilo que mais amamos, não para tirar, mas para revelar o que está no centro do nosso coração. O teste era sobre entrega. Deus nunca quis Isaque morto, mas queria que Abraão estivesse disposto a entregá-lo. Há uma diferença enorme entre Deus, eu te sirvo porque tu me deste isso, e o Deus, eu te sirvo mesmo se tu me tirares isso. Abraão passou do primeiro para o segundo. O que é o seu Isaque? O que você colocaria no altar se Deus pedisse hoje? Seu casamento, seu ministério, sua saúde, seus filhos, sua carreira. Deus não quer tirar. Deus não quer tirar, mas quer saber. Se Ele pedir, você entrega? Depois do teste, Deus falou pela segunda vez do céu: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que pois fizeste isso e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A promessa foi confirmada, selada, jurada, porque Abraão provou que sua fé não dependia da promessa, dependia do promissor. Se essa mensagem está tocando algo profundo, compartilhe com alguém que precisa lembrar. Comente: minha fé está em quem promete, não no que foi prometido. A história de Abraão e Isaque não é apenas sobre fé.
é uma sombra profética do que aconteceria séculos depois. Vamos conectar os pontos. Abraão e Isaque, Deus e Jesus. Abraão tinha um filho único, amado. Deus tem um filho único. Amado Isaque carregou a lenha. Jesus carregou a cruz. Isaque perguntou: onde está o cordeiro? João disse: eis o cordeiro de Deus. Abraão disse: Deus proverá. Deus proveu Jesus. Isaque se submeteu voluntariamente. Jesus se entregou voluntariamente. Aconteceu no Monte Moriá. Jesus foi crucificado perto do Monte Moriá. Isaque foi poupado. Um carneiro morreu. Jesus não foi poupado. Ele morreu. Isaque ressuscitou simbolicamente. Hebreus 11:19. Jesus ressuscitou literalmente. Deus não estava apenas testando Abraão, estava encenando o que ele próprio faria. Abraão sentiu a dor de quase perder o filho. Deus realmente perdeu o seu. Abraão ergueu a faca, mas foi impedido. Deus Pai não impediu os pregos. Abraão recebeu seu filho de volta. Deus também, mas após 3 dias na morte. Jesus disse algo misterioso. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. João 8:56. Quando Abraão viu o carneiro nos arbustos, ele viu mais do que um animal. Ele viu o Cordeiro de Deus que viria. Ele viu o plano da redenção e se alegrou. Se você está vendo pela primeira vez como o Antigo Testamento aponta para Jesus, deixe um like e comenta: eu vejo o Cordeiro. Agora a conclusão final. Abraão desceu do monte diferente, não porque passou no teste, mas porque morreu para o conto. Ele subiu como pai que protegia a promessa. Desceu como servo que confia no promissor. As 3 lições de Moriá. Fé verdadeira é entrega, não conquista. Abraão não ganhou Isaque pela fé. Ele entregou Isaque pela fé e Deus devolveu. 2. Deus testa o que mais amamos para revelar o que está no centro. Se você não consegue colocar algo no altar, isso virou seu Deus. 3. O que Deus pede, Ele mesmo provê. Deus pediu um sacrifício e proveu o carneiro. Deus pediu santidade e proveu Jesus. Talvez hoje você esteja no seu Moriá. Deus pediu algo que dói, que não faz sentido, que contradiz a promessa. Mas lembre-se, Deus não te leva ao altar para te destruir, Ele te leva para te revelar. E quando você ergue a faca, quando você realmente entrega, é aí que Deus age. Não antes, é no momento da entrega. Se essa história transformou como você vê fé e obediência, faça 3 coisas. Compartilhe com alguém que está no seu Moriá, inscreva-se para mais verdades que revelam o coração de Deus. Comente: eu confio, mesmo sem entender. Ou se você quer um vídeo sobre os paralelos proféticos entre Abraão e Cristo, comenta: Abraão e Jesus. E lembre-se, o altar não é o fim. O altar é onde a fé se torna real. E quando você entrega o que mais ama, Deus mostra que Ele é tudo o que você precisa. Até o próximo vídeo. Confie, mesmo sem entender.